Boa tarde, Lucas. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Vou esperar um pouquinho para a gente iniciar, viu? Obrigada a todos que estão aqui conosco já. E daqui a pouco chega mais um pouquinho de gente e aí a gente inicia. Pessoal, esse nosso encontro hoje ele foi compartilhado também com as outras unidades. Então, pessoal que tiver aí que for de outra unidade, manda uma mensagenzinha aí também. Pessoal aqui do Uniptam, fala da onde você é, se tem alguém de outro curso também, para a gente saber quem que está aqui com a gente hoje, tá? Pessoal, já deu 3 horas, mas eu sei que o número de inscritos está um pouquinho maior do que o que a gente tem aqui agora. Então, para a gente ir iniciando, eu só vou colocar uma música aqui para vocês, que é uma música que eu adoro, de uma banda que eu conheci ainda durante a graduação. Talvez alguns de vocês aqui conheçam, mas quem não conhecer, vai conhecer agora. É a banda Harmonia Enlouquece. Ela é formada por usuários e profissionais do Serviço de Saúde Mental do IPUB, que é da UERJ. Então, tem psiquiatra, enfermeiro, e também pessoas em tratamento, e eles fizeram essa banda, e eles são super famosos. Teve uma novela, eu não sou noveleira, não sei o nome da novela, mas é uma novela antiga. Pessoal, vocês estão me ouvindo? A Débora está falando que não está me ouvindo. Eu estou te escutando. Ah, então tá bom. Se tiver alguém aí... Ô, Débora, tenta ver o... Ah, ela não vai me ouvir. Ai, que boba.
Aí, gente, essa banda é de uma, ela foi, até participou de uma novela antiga. Quem aí for um pouquinho mais velho e lembrar pode falar o nome, que tinha aquele, eu acho que era o Dado da Labela que fazia um personagem que ficava falando tira o chip, vocês sabem qual que é? Alguém lembra dessa novela? Não? Eu vou, enfim, é uma banda bem legal e eu vou colocar aqui a música dela e assim que terminar a gente começa com o conteúdo mesmo. Vou torcer para não termos problema de travar ou algo do tipo. Vamos ver. Tomando remédios de psiquiatria mental. Estou vivendo no mundo do hospital. Tomando remédios de psiquiatria mental. Aldol, diazepam, proibinol, promethazina. Meu médico não sabe como me tornar um cara normal. Me amarram, me aplicam, me sufocam num quarto trancado. Socorro, sou um cara normal, asfixiado. Minha mãe, meu irmão, minha tia, me cheiram de drogas e levam-me promazina. Ai, 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 que sufoco da vida. Sufoco louco, tô cansado de tanta leva-me promazina. Ai, 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 que sufoco da vida. Sufoco louco, tô cansado de tanta leva-me promazina. Como chama a música? Estou vivendo Obrigada. no hospital, tomando remédios de psiquiatria mental. Estou vivendo no mundo do hospital, tomando remédios de psiquiatria mental. Aldol, diazepam, proibinol, promethazina. Meu médico não sabe como me tornar um cara normal. Me amarram, me aplicam, me sufocam num quarto trancado. Socorro, sou um cara normal, asfixiado. Minha mãe, meu irmão, minha tia, me cheiram de drogas e levam-me promazina. Ai, 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 que sufoco da vida. Sufoco, tô cansado de tanta leva-me promazina. Ai, 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 que sufoco da vida. Sufoco, tô cansado de tanta leva-me promazina.
Bem, pessoal, essa é a música, eu acho ela muito gracinha. Há alguns anos atrás, alguns bons anos atrás, a banda veio aqui em São João. Ela já veio umas 2 vezes aqui, por convite do curso de psicologia da UFSJ, e eles são muito, muito bons mesmo. Então, gosto bastante. Espero que vocês tenham gostado também. Depois procurem no YouTube, tem vários vídeos deles. Bem, comecei, né, nosso encontro com esse vídeo para falar um pouco para vocês de uma frase. Ai, meu Deus, começou a tocar de novo, perdão. Uma frase que tem na letra da música que eu acho muito legal é que o Hamilton, né, que é o grande vocalista, ele fala assim: socorro, sou um cara normal asfixiado, né? E a gente precisa tomar muito cuidado enquanto profissionais da área da saúde, porque nós podemos, às vezes, com boas intenções, com intenções de tratamento, a gente pode asfixiar mesmo o nosso paciente, né? Não necessariamente de forma real, mas figurada, né? A gente vai fazer essa asfixia quando a gente não ouve o que ele tem a dizer, quando a gente não leva em consideração os seus medos, as suas vontades, os seus sonhos, quando a gente tutela, inclusive, um usuário de saúde mental como se ele não fosse capaz de decidir por si mesmo, né? Então, na música, o Hamilton ele fala sobre a medicação. O Hamilton, que é o vocalista, ele é usuário, né, de saúde mental, e ele conta a história dele mesmo na música, né, e foi ele que escreveu a letra. Então, ele fala sobre a medicação, como que essa medicação muitas vezes limita os movimentos dele, né, mas não só a medicação, todo tipo de tratamento que nós pensemos em administrar para esse paciente pode também asfixiá-lo, né? Então, o projeto terapêutico singular, que a gente vai discutir hoje, ele tem como objetivo exatamente o contrário, de promover a liberdade, a autonomia de cada sujeito, obviamente uma autonomia dentro das limitações e possibilidades de cada um, né? Mas que a gente tenha o sujeito como foco sempre. Tá? Gente, eu vou passar uma projeção aqui para vocês com os slides que eu preparei, mas caso vocês tenham alguma dúvida ou queiram fazer algum comentário durante a minha fala, é só mandar no chat ou então ativar o microfone e a gente vai conversando, tá? Fiquem à vontade. Então, o título do nosso encontro de hoje é o acompanhamento em saúde mental, a construção de um projeto terapêutico singular, né? E aí sou eu, né? Eu, Thalita, para quem não conhece, eu sou coordenadora e professora do Unipitã. Esse daí é o meu e-mail, quem quiser pode anotar, pode tirar uma foto para pedir alguma dica depois, tá? Algum livro, qualquer coisa, né, que eu possa ajudar, eu estou à disposição. Eu gosto muito de conversar sobre saúde mental, gente, porque eu trabalhei na rede de saúde mental de Barbacena por uns 2, 3 anos e também trabalhei na rede daqui de São João del Rei como supervisora de estágio. Então, é uma experiência que para mim foi muito gratificante, né, e que realmente transformou a minha visão, não só a minha visão profissional, né, do que é importante mesmo, questões éticas, como também me transformou enquanto pessoa. Então, é uma experiência de vida que eu adoro falar sobre. Alguém mandou uma mensagem aqui. Ah, sim. Pessoal, a Ana Cláudia está pedindo aqui para que todos vocês loguem com o nome e o sobrenome para que a gente consiga fazer a certificação, tá? Então, eu estou pedindo para o pessoal falar no chat, mas a conversa aqui no chat, tá, gente? Para quem for enviar, é só para a gente bater papo mesmo. Mas se vocês não entrarem com o nome correto aí no login de vocês,
vai ter dificuldade para fazer essa certificação depois. Adriele, seu nome está aparecendo assim. Bem, Ô, gente. Thalita, Oi. boa tarde. É Boa que tarde. eu não consegui entrar. O meu nome acho que não tá aparecendo. Eu entrei pelo login que tá no site lá do Even, porque eu não recebi o link por e-mail. Aí eu coloquei o link no Google e abri por aqui, só que eu não sei logar com meu nome e meu sobrenome. Boa tarde, eu também não sei fazer isso. Meu aconteceu a mesma coisa do dela, eu entrei direto pelo site. A Adriele tá com o nome Entrou o nome do meu certo. e-mail, entrou o nome do meu e-mail, Aham, não o meu nome. sim. Ô, Ana, você consegue dar assistência para essas meninas aí pelo chat, por favor? Porque aí a gente vai continuando aqui. Tá? Letícia Gonçalves, Aline Silva, vocês estão com o nome inteiro. O problema é quando aparece usuário, user, alguma coisa assim, tá? Gente, vão mandando mensagem para Ana Cláudia aí no chat que ela vai respondendo vocês, tá? Bem, então, gente, continuando, essa proposta, né, de conversa de hoje, ela se baseia num mini curso que eu dei há algum tempo atrás, acho que umas 2 semanas atrás, que eu estava falando sobre o desafio e a potencialidade do trabalho territorializado em saúde mental. Né? Então, a gente conversou muito sobre teoria da reforma psiquiátrica, a gente falou sobre as possibilidades, né? E contei alguns casos nesse dia também. E hoje a ideia é a gente trabalhar um pouco mais com o concreto desse tratamento. Então, como que eu, Thalita, trabalhava na prefeitura de Barbacena e como que isso acontece, na verdade, nacionalmente, né? Então, para a gente falar sobre isso, a gente tem que falar sobre o projeto terapêutico singular, ou como a gente chama carinhosamente PTS, que é essa ferramenta que muito nos auxilia no nosso dia a dia. Bem, então, aqui, né? Qual é o desafio que eu me coloquei hoje? É compreender a construção e a implementação de um projeto terapêutico singular. Né? Então, como que isso acontece de fato? Né? E aí, primeiramente, o que a gente precisa explicar é o que é o PTS. Né? O PTS, ele é um conjunto de propostas de condutas que elas são terapêuticas e elas são articuladas para um indivíduo, uma família ou um grupo. Como assim, Thalita? O PTS, ele não é, ele é um projeto, né, como o próprio nome diz, ele é um projeto que ele é desenvolvido intersetorialmente e interdisciplinarmente, tá? E tem como objetivo ali levar uma maior qualidade de vida, uma maior saúde mental, um melhor desenvolvimento em saúde, tá? E isso pode ser aplicado a indivíduos, a famílias ou grupos, comunidades de forma geral, tá? Então, por exemplo, o Joãozinho, ele acabou de sair do hospital psiquiátrico. Ele saiu do hospital e ele foi para a cidade, né? Foi morar numa cidade normalmente. Ali ele vai ser acompanhado. Então, como que ele vai ser acompanhado? Ele vai ser acompanhado a partir dessas propostas, né? Dessas condutas articuladas e vai envolver psicólogo, enfermeiro, médico, fisioterapeuta, nutricionista, educador físico, né? Dependendo, vai envolver advogado, vai envolver padre, às vezes, pastor, né? Então, o PTS, ele tem ali como objetivo, e aqui mais especialmente falando da saúde mental, né? Ele tem como objetivo na saúde mental de promover um desenvolvimento ali daquela pessoa, promover uma melhora de sua saúde mental e articulada em tudo que aquela pessoa precisa, né? Então, por exemplo, se aquela pessoa é uma pessoa que, para além da questão dela de
a questão psiquiátrica dela, ela também é uma pessoa que tem diabetes, a gente vai precisar conversar com um nutricionista, né? Se a questão dela ali envolve uma questão de uma dificuldade de mobilidade, por exemplo, de um membro, ela é uma senhora, quebrou a perna e está precisando se recuperar, a gente vai conversar com o fisioterapeuta, a gente vai conversar com o educador físico. Então, assim, a gente sempre faz essa proposta articulada, isso é muito legal, né? Porque mostra a importância da gente trabalhar em equipe, tá? E para além de ser interdisciplinar, ou seja, vários profissionais juntos, ela também é intersetorial. Por quê? Porque eu não trabalho só no meu serviço. Então, por exemplo, se vocês são contratadas de uma ESF, uma Estratégia de Saúde da Família, um postinho, vocês podem, por exemplo, se articular com o CRAS, ou então com o Ambulatório de Saúde Mental, ou então com o CAPS, né? E todas essas articulações, elas serão feitas de caso a caso, dependendo do que aquele sujeito em específico precisa, tá? Bem, então aqui, para exemplificar para vocês, eu trouxe essa baguncinha aqui. De um lado eu coloquei o sujeito, né? E aí junto do sujeito vem as suas demandas, mas também vem o seu contexto e a sua história, tá? Então quando a gente pensa no sujeito, a gente nunca pensa apenas no diagnóstico que ele tem, mas a gente pensa em tudo que envolve a história, a vida desse sujeito, inclusive questões econômicas, sociais, culturais, questões de família, tá? Questões da sua história pessoal, tudo isso é levado em consideração. E a gente pensa também nesse serviço de saúde, que aqui, como eu coloquei representado, é uma rede de pessoas, de profissionais, né, que a partir de uma interação, eles possibilitam o tratamento em saúde feito com qualidade. Gente, eu fico imaginando, né, uma pergunta que pode passar logo de início, assim, para vocês, deve ser assim, mas será que isso é possível? É possível a gente fazer um PTS para cada pessoa que a gente trabalha? Olha, eu não sei falar da rede de atenção básica, tá? Na rede de atenção básica, provavelmente o PTS ele vai ser utilizado apenas em casos específicos, onde haja ali uma necessidade de uma atenção maior, tá? Mas nas residências terapêuticas, nos CAPs, isso é completamente possível, tá? Não só possível como esperado. Então, eu falo pelo exemplo de Barbacena, que lá as coisas funcionavam dessa forma, né? A gente tinha lá todo mundo trabalhando articulado. Bem, então o PTS, ele resulta de uma discussão coletiva de uma equipe interdisciplinar com apoio matricial. Então aqui, para quem não estuda muito saúde coletiva, vem um nome novo, né, que é o apoio matricial, né? E aí não é um bicho de 7 cabeças, tá, gente? Mas é importante que vocês saibam esses dois nomes. Então, por um lado, nós falamos de intersetorialidade, né? Que a intersetorialidade é o diálogo dos serviços e dos setores uns com os outros. E o matriciamento, ele acontece dentro da rede de saúde, tá? Então, a intersetorialidade, como eu falei, ela pode envolver padre, pode envolver assistente social, pode envolver advogado do CRAS, pode envolver a polícia, o conselho tutelar, os bombeiros, pode envolver o Ministério Público, tá? A intersetorialidade, ela vai muito além. E o apoio matricial, ele diz da discussão e do apoio que existe dentro da própria rede, tá? Por que a gente chama de matricial? A gente pensa, talvez, matricial pensando numa matriz,
né? Existe um serviço que é um serviço de referência e que ele nos dá o apoio que a gente precisa em cada caso. Aqui eu até coloquei em vermelho, né? Retaguarda especializada. Por quê? Imaginem que vocês, enfermeiros, né? Que eu fiquei feliz de saber que temos aqui, psicólogos, nutricionistas, não importa a sua profissão, tá? Imaginem que vocês estão trabalhando numa ESF, em um postinho. E lá chega uma pessoa esquizofrênica para vocês atenderem, tá? E vocês percebem que, para além das questões físicas que ela precisa cuidar, sei lá, machucou um pé, tá com diabetes, precisando de uma atenção, a pressão dela não tá legal. Além disso tudo, vocês percebem que ela também está em um momento que talvez se configure como crise, né? Claro que isso, para vocês entenderem isso, vocês vão conversar com o psicólogo e com o psiquiatra, né? Mas ali naquele momento vocês vão ter uma formação, né? Esperado de um profissional da atenção básica que tem essa formação para entender a noção de crise. E ali, se vocês percebem que vocês não têm muito ideia do que fazer, se vocês estão agindo de forma correta ou não, vocês podem acionar, através do apoio matricial, um outro serviço que vai ajudar vocês a entender aquele caso, né? Então, imaginem, vocês estão lá e o Zezinho, que é esquizofrênico, vocês percebem que talvez ele esteja entrando em crise. E aí, vocês estão inseguros, porque, por exemplo, o Zezinho está morando sozinho. O que vocês fazem? Será que uma visita por dia lá no Zezinho é de mais, é de menos? Será que seria interessante levar o Zezinho para um atendimento com um psiquiatra, com um psicólogo? São questões que a gente se faz. E aí, se vocês não têm essa resposta, vocês podem, através do apoio matricial, contar com o CAPS, por exemplo. Vocês vão ligar para lá e vão falar, olha, tem o Zezinho aqui do bairro e eu tô achando que ele tá precisando de apoio. O que eu faço? E aquelas pessoas ali, elas vão, através dessa retaguarda, dar o apoio que vocês precisam, tá? Então, é muito legal, porque faz com que os serviços, as unidades de saúde, os serviços, faz com que eles se articulem. É muito, muito importante, principalmente em saúde mental. Tranquilo até aqui, gente? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Vou falando, então. Bem, aí eu dei aqui um exemplo, o exemplo do João. O João, ele recebeu alta do hospital psiquiátrico e foi morar com a sua família. Nos primeiros meses, ele foi atendido pela equipe do CAPS. Eu não sei se todo mundo que está aqui já conhece, sabe o que é CAPS, então, só para contextualizar, o CAPS é o Centro de Atenção Psicossocial. Ele é um dos instrumentos mais importantes para a gente no SUS de serviço de saúde mental, tá? Então, lá no CAPS tem psiquiatra, tem psicólogo, tem enfermeiro, tem oficineiro, né? E outros tantos profissionais, aí depende da estrutura daquele CAPS. Se é um CAPS maior, que atende uma população maior, a gente consegue colocar mais profissionais. Então, nos primeiros meses, ele foi atendido pela equipe do CAPS. Ele teve consultas lá com o psiquiatra, ele fez algumas sessões com a psicóloga, ele participou de oficinas, ele participou de grupos terapêuticos, ele ficou lá no CAPS. Depois de um tempo, eles perceberam que o João estava estável, então ele não precisava mais desse serviço semanal, né? Então, o que eles fizeram com o João? Eles foram e... não, perdão. Aí, aqui primeiro eu estou falando, né, que nesse primeiro momento, quando o João está no CAPS, ele já tem um PTS, né? Ele já tem um projeto lá, né, para que ele seja acompanhado. Então, como que a gente decide, por exemplo, que o João ele vai fazer uma terapia por semana, uma sessão de terapia por semana, uma a cada 15 dias, 2 vezes por semana, quais oficinas ele vai participar, a administração da medicação para ele, tudo isso, né? Como que a gente vai definir como que isso vai acontecer? Isso a partir de um PTS, tá? E todos os funcionários participam. Quem nunca viu um CAPS, nunca participou de uma reunião de CAPS, uma vez por semana é comum acontecer em todos os CAPS,
os funcionários eles se reúnem e eles conversam sobre todos os casos que eles estão atendendo, principalmente aqueles que estão dando um pouco de trabalho, né? Uma situação de desafio. Ah, aquela pessoa ali não melhora, ou então tal pessoa, a gente percebeu que ela deu uma piorada, alguma pessoa ali não adere à medicação, ou então aconteceu uma coisa muito triste na vida de alguém, tipo, o paciente perdeu a mãe. E a gente sabe que isso está deixando ele pior, o que, que a gente faz? Então, a gente costuma iniciar por esses casos mais desafiadores, depois a gente segue para os outros. Tá? Mas todos os funcionários participam. Quando eu falo todos, gente, é todos mesmo. Inclusive faxineiro, se tiver cozinheiro, se tiver porteiro, todo mundo participa, tá? Aí depois de uns meses, percebeu que o João estava bem, falou, o João não precisa mais ficar vindo aqui no CAP sempre. Então, ele recebe a orientação de seguir com o seu acompanhamento na estratégia de saúde da família no seu bairro, né? O que a gente chama popularmente de postinho. Então, lá no postinho, não é um serviço de saúde mental, certo? É um serviço de atenção básica. Mas ali, ele vai continuar recebendo as suas receitas, ele vai continuar vendo o médico, e se acontecer alguma coisa, né, e precisar, a gente costuma ter nos NASF, né, que são os Núcleos de Atenção à Saúde da Família, a gente costuma ter no NASF a figura do psicólogo também. Então, a gente consegue atender essa pessoa com o psicólogo sem retornar com ela para o CAPS, tá? E aí, o que é o matriciamento? O matriciamento é nesse caso. Então, ele saiu, por exemplo, do CAPS, que era um serviço especializado, e foi para um serviço de atenção básica. Se a equipe tiver alguma dúvida sobre o caso, ai meu Deus, será que a gente está agindo certo? Então, ela vai e recorre ao CAPS como um apoio matricial em saúde mental. Tá? Tranquilo até aqui, gente? Eu vou falando, hein? Bem, é isso, gente. Não vou ficar falando muito com vocês sobre questões mais teóricas, a intenção é a gente ir mesmo para a prática, né? Então, vou dar algumas orientações para vocês aqui e vou mostrar para vocês como que a gente faz um PTS. Então, a primeira coisa, gente, que é essencial, eu acho que eu já falei até no outro mini curso, para quem tá aqui e estava no outro, que é muito importante que a gente conheça a rede de saúde aonde a gente atua, tá? E às vezes até para além, é importante que a gente conheça a comunidade aonde a gente está. Eu, por exemplo, eu sou de São João del Rei, né, Minas Gerais, e fui trabalhar em Barbacena um tempo atrás, como estava falando para vocês. Barbacena fica, para quem não conhece, a 50 quilômetros daqui. Mas eu não conhecia Barbacena. Então, eu não sabia quantos hospitais Barbacena tinha, como que era o estilo de vida do barbacenense, o que ele fazia, quais eram as opções de esporte, de cultura, de lazer, qual que era a rotina do barbacenense, eu não conhecia nada disso, né? Então, eu precisei, para além de conhecer a rede de saúde, eu precisei conhecer um pouco a cidade também. Então, o primeiro mês foi um mês que eu fui me ambientando, né? Tentando entender um pouco como que a cidade funcionava. Aí sobre a rede, né, eu coloquei aqui uma imagem, eu peço perdão para vocês que eu não encontrei nenhuma mais bonita, ela tá um pouco, eu achei que ela não tá com uma qualidade muito boa, mas é importante que a gente entenda quais serviços tem no meu município, a qual região eu pertenço e quais são os serviços de referência. O que eu quero dizer com isso? Primeiro, serviços que tem no meu município, é isso mesmo, é saber se tem posto de saúde, quais bairros tem posto de saúde, quais bairros tem CRAS, que é da assistência social, a cidade tem CREAS, não tem, a cidade tem NASF, né, que é esse núcleo de atenção à saúde da família, nem sempre tem, né? Tem consultório de rua, que é para atender a população em situação de rua, tem residência terapêutica, tem hospital geral, tem leito psiquiátrico no hospital geral, tem CAPS, qual CAPS que tem comunidade terapêutica,
né? Tudo isso que diz dos serviços públicos, mas também saber se tem praça, se tem esporte, se tem teatro, se tem cinema, se tem lugar para ir para baile, como que é, perigoso, não é, né? Se tem muitas escolas, poucas escolas, qual que é a qualidade das escolas dali, qual escola tem já uma fama de ser uma escola mais inclusiva, que a gente sabe que tem professores que são mais bacanas, mais capacitados, né? Quais são as associações cooperativas, quais são empresas que são parceiras dos serviços de saúde mental, né? Tem, por exemplo, lá em Barbacena, tem algumas empresas que a gente sabe que eles sempre abrem as portas para quando a gente precisa contratar, de contratação de alguém que saiu, por exemplo, de uma internação psiquiátrica, é uma pessoa que está bem estável e ela gostaria de trabalhar. Então, onde que essa pessoa vai trabalhar? Ela vai procurar, né, como qualquer outra pessoa, vai mandar currículo, procurar, mas também essa pessoa pode contar, às vezes, com uma ajudinha nossa, né, para o primeiro emprego. Então, a gente sabe que tem o supermercado ali que ele sempre contrata, né? A gente vai lá, conversa, consegue uma vaga, ou então vai lá até mesmo na própria ONG terceirizada que dá apoio para residência terapêutica, tem um funcionário que é egresso do hospital psiquiátrico, né? Então, tudo isso é legal da gente saber, tá? A qual região eu pertenço, eu pergunto por quê. Imagine, São João del Rei tem CAPS, né? Mas São Tiago, que é uma cidadezinha aqui do lado, não tem. Então, como que São Tiago, imagina que vocês vão trabalhar em São Tiago, ou então em Lagoa Dourada, né? Onde que você vai quando você precisa de determinada coisa que não tem na sua cidade? Você precisa saber da sua região, né? Então, São Tiago vai recorrer a São João del Rei. Então, tá complicado, precisa de um atendimento que talvez seja do CAPS, a gente recorre à região, recorre a São João del Rei, tá? E quando eu falo de serviço de referência, eu falo principalmente para a gente pensar em questões de saúde física, como qualquer outra, né? Então, por exemplo, a gente sabe que Barbacena tem um hospital que é referência em cardiologia. Quando a gente tem caso muito complicado aqui em São João del Rei de cardiologia, ele costuma ser encaminhado para lá. Ou então, quando tem alguma questão de ortopedia, se não me engano, o hospital daqui de São João, o Hospital das Mercês. Isso eu não tenho certeza, tá, gente? Mas eu acho. Então, quando você vai trabalhar naquela cidade, você vai ter acesso aos documentos, né? E a toda a rede a qual aquela cidade compõe. Então, isso é muito importante, tá? Bem, e por que que isso é importante? Isso é importante para a gente construir o PTS das pessoas que a gente atende. Por quê? Porque uma pessoa, ela tem diversas questões a serem lidadas que não são apenas, por exemplo, a sua saúde mental. Ou, por exemplo, uma questão de hipertensão, né? A mesma pessoa que às vezes ali está deprimida é uma pessoa que é hipertensa, é uma pessoa que perdeu o emprego, é uma pessoa que sofre violência doméstica, às vezes, entende? Então, assim, uma coisa está relacionada com a outra e a gente precisa entender essa pessoa na sua totalidade, tá? Então, o PTS, ele depende disso. Bem, então como que a gente faz o PTS? Gente, primeira etapa, primeiro passo, a gente se reúne, né? Com quem? Com todo mundo? Precisa baixar a prefeitura da cidade inteira lá? Não. A gente se reúne com os principais setores que podem contribuir com o caso, tá? Então, nessa reunião, a gente conversa sobre todos os aspectos e informações que são conhecidas sobre o usuário e que podem ajudar. E aqui eu dei alguns exemplos. A vida dele, a família, a queixa que ele traz, as suas necessidades, né? E a necessidade não só em saúde mental, mas às vezes uma necessidade econômica que ele tenha, uma necessidade afetiva, né? Uma pessoa muito sozinha, por exemplo. Tá? A gente conversa sobre isso tudo. E qual o histórico da pessoa na rede?
Em qual rede? Rede de saúde, né? Então, onde que essa pessoa foi? Quais serviços já atenderam ela? Olha, essa pessoa aqui que a gente está conversando já passou por atendimento por 1 ano no CAPS, né? Então, isso é um dado importante da gente saber. Então, ali a gente discute e conversa muito entre todo mundo para tentar entender quem é aquela pessoa. Eu acho que na última reunião eu falei sobre isso, vou falar aqui de novo. Eu já participei de reunião que não era para discutir um caso, mas para discutir casos delicados em infância e adolescência. E aí, nessa reunião, era uma reunião linda, gente. Eu acho que foi uma das experiências mais bacanas que eu já participei da vida, assim. Foi uma reunião que acontecia quinzenalmente, sempre para discutir questões em infância e adolescência, né? E aí emergiam daí os casos. E eram reuniões que tinham 30 pessoas, 40 pessoas participando. E era muito legal, porque as pessoas, elas saíam do lugar de trabalho delas para participar da reunião. Então, a gente via policial fardado, bombeiro fardado. Foi uma irmãzinha de caridade uma vez lá com o hábito dela. Foi juíza com as pastinhas, né? E toda aquela carinha, né, que geralmente um juiz tem. Muita gente foi lá para participar. Foi um pastor. Então, assim, a partir dali a gente conseguiu conversar e aí a gente trocava ideias. Olha, o fulaninho, por qual serviço ele já passou? Ah, passou pelo meu. E ali a gente conseguia conversar. Então, era muito bom, tá? Então, essa reunião, ela é essencial. Quais são as perguntas centrais dessa primeira reunião? Primeiro, a possibilidade de agravo à saúde, como assim? Essa pessoa, ela está no momento, é um momento estável, é um momento que ela pode, de alguma forma, né, se adoentar, seja psicologicamente, ou tem alguma questão de saúde física mesmo que é delicada, né? Então, a gente avalia isso. A gente vê quais profissionais devem atuar e quais setores, tá? E quais estratégias terapêuticas a gente utiliza. Eu vou dar daqui a pouco um exemplo prático de como isso acontece, eu acho que vai ajudar bastante a ficar claro, tá? Mas essa primeira reunião, dependendo do caso, gente, é uma reunião simples, tá? Às vezes é uma reunião que a gente vai fazer com mais 2 profissionais, 3 profissionais. Tá? Alguns outros que não são tão centrais, mas que fazem parte da vida daquela pessoa, a gente aciona aos poucos. Então, por exemplo, lá em Barbacena, né, os pacientes lá que eu atendia, os moradores, a gente chamava de morador, os moradores das residências terapêuticas que a gente atendia, a gente se reunia às vezes, o psicólogo, os cuidadores que ficavam com ele, às vezes ele, dependendo se fosse uma situação difícil, chamava ali um fisioterapeuta que atendesse, alguma coisa assim, mas geralmente era uma reunião pequena, né? E aí, por exemplo, é uma pessoa que tem um acompanhamento que é mensal no endócrino, ou então na ginecologista, por uma questão aí de saúde das mamas ou do útero, por exemplo. Então, a gente fazia a reunião menor e quando essa pessoa ia para as consultas, a gente ia junto com elas e a gente conversava também com esse médico, falava sobre o que estava sendo pensado, tá? Uma coisa importante, gente, que talvez vocês estejam percebendo do que eu estou trazendo agora, é que essa conversa é muito legal se ela for feita em presença do próprio paciente ou usuário de saúde mental, como a gente chama, né? É importante que ele esteja ciente. Se não for possível que ele esteja presente na hora, talvez porque a situação seja muito delicada, né? E determinadas coisas ele não é capaz de ouvir, ou talvez ele não é capaz de interagir suficientemente para participar da reunião. Por exemplo, eu acompanhava um homem, né, dos seus 45 anos, que ele tinha um déficit, uma deficiência intelectual bem severa.
Então, ele tinha dificuldade de fazer praticamente todas as coisas. Ele não falava, e ele conseguia comer sozinho e tomar banho sozinho, era o que ele conseguia, assim. Mas fora isso, ele não conseguia amarrar um sapato, dobrar uma roupa, não conseguia fazer coisa assim. Então, levar ele para essa reunião não seria interessante, né? Porque ele não poderia contribuir muito. Ou então, tinha um moço, que devia ter seus 35 anos. É engraçado, é como a noção de moço ela vai mudando. Tenho certeza que o povo mais novo aí de 18, 19 anos deve falar, gente, mas 35 não é moço. Eu também pensava, tá? E depois fiquei mais velha. As noções mudam. Mas esse moço, né, de 35 anos, ele tinha uma dificuldade muito grande de aceitar que ele tinha um diagnóstico psiquiátrico, né? Principalmente por conta de todo o estigma que vinha junto disso, todo o preconceito, né? Então, sempre que alguém falava, o fulano, e o diagnóstico dele era transtorno bipolar, um caso bem grave do transtorno, não um caso leve, um caso bem grave mesmo. E aí virava e falava assim, se falasse para ele, perto dele, por exemplo, porque a gente precisa aumentar o lítio do fulano por conta do transtorno bipolar. Ele não conseguiria ouvir isso, ele ficava muito bravo, né? Então, a gente conversava com ele sempre em outros termos, assim, né? A gente conversou uma primeira vez com ele sobre a questão do diagnóstico, para que ele pudesse lutar por um benefício do Estado, né? Porque a gente falou para ele, olha, se você ficar falando que você não tem nenhum diagnóstico, você não vai conseguir o benefício. Você acha que você merece esse benefício? Você ficou internado por não sei quantos anos e parará, a gente conversava, ele, não, eu acho que eu mereço, sim, eu acho que eu tenho que correr atrás desse benefício. Está bom. Então, mas para isso você entende que esse benefício ele só é dado para pessoas que têm diagnóstico, então ele começou a entender. Mas a gente tentava não falar tanto sobre o diagnóstico com ele. Então a gente falava assim, essa medicação aqui, ela é boa para te fazer, para que você se sinta bem, né? Para que você fique menos irritado, né? Algumas coisas assim. E aí ele entendia, né? Então ele tinha muita dificuldade de compreensão, esse tipo de coisa. Então, para ele participar da reunião, pelo menos de todas, não era bom. Então, às vezes ele participava de alguma e a gente tinha cuidado de como a gente falava, mas de outras ele não participava. Quando essa pessoa ela não participa, seja porque ela não pode, ou talvez tenha algumas questões que sejam delicadas dela ouvir, a gente faz uma segunda reunião para falar essas coisas para aquela pessoa, só que de uma forma mais simples, né? Então, com o primeiro caso que eu falei, por exemplo, que era de uma pessoa que tinha uma deficiência intelectual grave, né, severa, eu não ia ficar falando com ela, olha, a gente pensou isso e aquilo outro, o que você acha? Eu falava, por exemplo, a gente pensava, nossa, ele tá ficando muito dentro de casa, ele precisa sair. Então a gente virava e falava assim, fulano, você quer passear hoje? E aí ele ficava feliz, ele sorria, ele batia palma, ele mostrava que ele queria, né? Então essa era a forma que ele tinha de aderir àquilo. Com esse outro, por exemplo, que eu falei, que tinha bipolaridade, a gente depois sentava com ele e falava, olha, ele conhecia o termo PTS, olha, hoje é o dia da gente fazer o seu PTS. Vamos pensar aqui, o que você quer? Aí às vezes ele não sabia, ficava falando, não sei. E a gente falava, não, você sempre falou que você queria fazer uma faculdade de engenharia ou então de arquitetura, não é verdade? Falava, é verdade. Só que para você fazer essa faculdade, você precisa terminar o seu ensino médio. O que você acha de você voltar para a escola? Você teria interesse? Aí essa, por exemplo, foi uma proposta que ele gostou bastante. Falou, não, eu quero sim. Aí outra questão que preocupava a gente era que ele estava engordando muito. Ele chegou, ele era muito magrinho, e ele foi engordando, ficando barrigudinho, sabe? E aí, estava bem gordinho mesmo.
E aí é um cara novo, né? Tinha 35 anos, como eu falei, então a gente foi e conversou com ele. Você não acha que seria bom você fazer algum exercício físico, talvez? Ele, ai, não gosto, né? Então foi uma coisa que ele falou, ah, tá, eu sei que eu preciso, mas daqui a um tempo eu penso nisso de novo, agora eu não quero. E a gente respeitou aquilo, né? Então, é mais ou menos isso, tá, gente? Então, esse primeiro momento de levantamento de história, pensar em demandas e construir uma proposta, ela deve sempre ser feita em presença da pessoa, tá? Seja no momento ou depois, mas isso precisa ser construído com ela. Bem, então, aqui, como eu estava falando para vocês, né, se não for possível ou viável a presença do usuário na reunião, deverá acontecer a apresentação do PTS. E após essa apresentação, a gente faz esses ajustes, tá? Como eu falei para vocês. E por fim, gente, essa discussão de PTS, ela tem que acontecer sempre, tá? Para vocês terem uma ideia, nas residências terapêuticas, nós fazíamos essa discussão mensalmente. Todo mês a gente construía um novo PTS. Às vezes, aquele PTS ali, a gente ia aproveitar muita coisa dele, muita coisa daquele projeto, porque ainda tinha muita coisa para avançar, enfim. Mas a gente fazia reunião pelo menos para a gente falar, olha, não, isso daqui vai continuar desse jeito, né? Desse jeito que tem que caminhar, tá? E quanto mais essa pessoa ela vai evoluindo, mais a gente vai alterando esse PTS, né? E às vezes até, quem sabe, num dia que ela realmente se desligue do serviço de saúde mental e que consiga viver a vida dela sem um PTS, tá? Então o PTS ele não é necessário para todas as pessoas do mundo, né? Provavelmente vocês não têm um PTS de vocês, mas enquanto esse PTS ele é necessário, a gente vai fazendo para acompanhar a saúde mental da pessoa. Tranquilo, pessoal? Vocês têm alguma dúvida até aqui? Ai, gente, tem gente mandando mensagem. Não ativou, gente, perdão. Vou ver aqui as mensagens, rapidinho. A Isabela está falando que tem um parente diagnosticado com esquizofrenia e no momento ele se encontra morando em um hospital psiquiátrico em Barbacena. Assim. Eu provavelmente já me esbarrei com ele lá, Isabela. Dependendo do hospital que foi, pode ser que eu já tenha visto ele lá. Porque era comum, né, a gente das residências terapêuticas, a gente fazer visitas, né, até mesmo por conta dos processos de desinstitucionalização, ou seja, de alta dessas pessoas. Né? Então, a gente entrava em contato com a família, via se essa família estava receptiva a receber aquela pessoa ou não. Se tivesse, a gente dava uma capacitação, né, de como receber essa pessoa dentro de casa, o que era importante de saber, né? A gente dava todo apoio. Então, é bem legal. Eu recebi outra mensagem aqui falando que essa foi privada, né? Mas falando que a aceitação e entendimento é difícil para todos, né? Principalmente quando é caso grave. Sim. A gente tem um estigma muito grande, né, sobre saúde mental, sobre o tal do louco, né? Esse mesmo caso que eu passei para vocês, né, da pessoa que tinha bipolaridade, era uma bipolaridade bem severa. É um caso muito triste, assim, de uma pessoa que foi adotada e os pais adotivos que amavam muito, cuidavam muito, morreram. E aí essa pessoa começou a ficar pelos cuidados do tio. E aí a gente encontrou essa pessoa na rodoviária de Barbacena, com a roupa do corpo e tipo R$20, que era uma passagem de ida para outra cidade, sabe? Ele estava num momento de crise, então ele não estava entendendo muita coisa, mas ele ficou confuso e ele não sabia se ele devia pegar o ônibus ou não. O tio era de Barbacena, ele não sabia se ele devia pegar o ônibus ou não, e por isso ele começou a perambular ali na rodoviária. E aí chamaram a saúde mental para ir lá, né? Percebeu que alguma coisa não estava 100%, né? O cara realmente estava em crise e tal. E aí descobriram isso. E aí quando foram pegar toda a história dele, descobriu que para além das internações que ele teve, né, internações psiquiátricas que foram
bastante, mas quando ele ficava em casa, o tio trancava ele dentro de casa, trancava ele num cômodo, assim, como se fosse bicho, sabe? Então, para ele era muito difícil. Ele é uma pessoa que ele sofreu eletrochoque na internação dele, inclusive ele tinha um afundado aqui no crânio e ele falava que era pelo eletrochoque. Eu não sei se era ou se não era, né? Mas ele falava que era. Então, é uma pessoa que tomou eletrochoque, sabe? Foi medicada em excesso, ficou presa num quarto igual bicho mesmo. Então, assim, para ele, esse diagnóstico era uma coisa muito difícil de aceitar, porque para isso remetia a toda essa série de maldades que ele sofreu, né? Então, é realmente complicado. Bem, gente, agora, para a gente continuar a nossa conversa, eu trouxe 2 modelos de projeto terapêutico que eu vou mostrar para vocês e vou conversar um pouquinho sobre um caso, para a gente pensar como que a gente construiria um projeto terapêutico para essa pessoa, tá? Nessa última parte, eu vou pedir a colaboração de vocês, viu? Tenho certeza que vocês têm muita coisa para falar. Então, primeiramente, gente, voltando aqui ao próprio slide, é importante a gente entender que o PTS ele pode ser uma ferramenta de compartilhamento do cuidado, né? Então, ele não pode ser visto como algo burocrático, né? Um papel a ser preenchido, tá? Mas ele possibilita definição de objetivos comuns e estabelecimento de tarefas relacionadas e pactuadas em equipe. Então, a palavra sempre de ordem, né, deve ser cuidado. Aqui, gente, eu trago para vocês, se vocês jogarem na internet aí agora ou depois, projeto terapêutico singular no Google, vocês vão achar inúmeros modelos, tá? Cada serviço acaba construindo o seu. Estou mostrando aqui para vocês um modelo simplificado de PTS, tá? E depois eu vou mostrar o que a gente usava lá nas residências terapêuticas de Barbacena. Então, nesse daqui tem se é uma pessoa, né, ou se é uma família, há quanto tempo reside na área. Quando a gente fala de área, a gente pensa numa área de atuação, tá, gente? Então, por exemplo, a estratégia de saúde da família do Senhor dos Montes tem uma área de atuação, um território definido. Então, essa pessoa que vai receber esse projeto aqui é uma pessoa que mora na área do Senhor dos Montes. Então, há quanto tempo essa pessoa reside ali? Quando que iniciou esse projeto terapêutico singular, né? Aqui eu até complementaria, talvez, colocando do início do projeto e a data da versão atual do projeto, né? Porque às vezes são feitos mais de um projeto, como eu falei para vocês. Endereço, qual é a agente comunitário de saúde que cuida, né, daquela região, daquela rua, daquela família. Qual que aí é o registro mesmo, né, da Carteira Nacional de Saúde, qual que é a equipe, qual que é a UBS, né, UBS é a Unidade Básica de Família, de Saúde, perdão, e qual que é o profissional de referência. Para quem não conhece também a realidade do SUS, sempre que a gente tem um projeto, a gente tem um profissional de referência para cuidar dele. O que quer dizer? É a pessoa que vai estar sempre se atentando em pensar o desenvolvimento daquele caso. Geralmente a gente coloca como profissional de referência a pessoa que aquele usuário ele tem mais afinidade, tá? Então, quando eu falei para vocês que nas reuniões de PTS a gente leva faxineiro, cozinheira, porteiro, todo mundo, é verdade. Porque às vezes o profissional de referência vai ser um porteiro, tá, gente? E todos eles ali, eles estão juntos para pensar a questão, principalmente da saúde mental. Bem, aí aqui fala sobre a situação encontrada, né, pelo usuário, pela família. Então, quais são as queixas, vulnerabilidades, demandas. Aí aqui, qual é o perfil dos membros da família, situação da moradia, saneamento, situação social, né, como que eles se encontram, quais são os problemas levantados pela própria família, os problemas levantados pela unidade de saúde da família, as ações clínicas realizadas, né, e quais são os encaminhamentos. Então, aqui, gente, a ideia é que a gente faça
um panorama geral daquele usuário ou daquela família e a gente vai pensar em ações. Por exemplo, eu conheci, na época que eu estava dando aula para um grupo de alunos da medicina, eu ia em algumas unidades básicas de saúde com eles. E aí eu conheci um caso muito interessante de um senhor que perdeu a visão depois de adulto já, por conta de alguma questão de saúde, que eu não lembro mais qual mas ele perdeu a visão. E a partir disso, né, ele começou a depender um pouco mais da comunidade onde ele estava. Os vizinhos ajudavam bastante, ele tinha alguns parentes que às vezes iam lá visitá-lo, e também tinha a unidade básica de saúde que ia lá. Então, aqui, por exemplo, nesse PTS, ele é uma pessoa interessante para se colocar num PTS, que ele sempre tinha, por exemplo, apoio para renovar as caixinhas de remédio dele, né? Ele tinha apoio para tomar uma medicação injetável que ele tomava, né? Então, era uma pessoa... E aí eu estou dando um exemplo que não é de saúde mental, vocês estão vendo, né? Mas que cabe ali. Então, onde fala ali no slide as ações clínicas realizadas, vocês colocariam isso. Visitações diárias na casa dele, aferição de pressão, administração de medicamentos, enfim, tudo aquilo que acontece com ele. E encaminhamentos que vocês percebem, por exemplo, nossa, mas eu tô achando que ele tá andando muito entristecido, ele tá muito sozinho. Vamos tentar ver com ele se ele não começa a participar do grupo de zumba do CRAS. Vamos ver com ele se ele não topa, às vezes, participar de um grupo de terceira idade da Igreja de São José. Estou dando exemplo aqui agora. Enfim, a gente vai pensar, a partir da situação que a gente encontra ali, no que a gente poderia fazer de diferente, tá? Tranquilo até aqui, gente? Querem perguntar alguma coisa? Não? Estão muito bonzinho, entendendo tudo. Olha, vou agora mostrar para vocês o modelo de PTS de Barbacena, especialmente das residências terapêuticas de Barbacena. Ele é mais completo e era um tratamento que a gente fazia realmente individualizado, diário com as pessoas. Para quem não estava aqui na outra reunião e que não conhece, né, a história de Barbacena e da minha relação com lá, residência terapêutica é um lugar onde pessoas que passaram muito tempo das suas vidas em internações psiquiátricas e que perderam os seus laços familiares, elas podem ser reinseridas na cidade, ou seja, elas recebem alta do hospital psiquiátrico e passam a viver nas residências terapêuticas, tá? Isso depende, por um lado, de como essa pessoa tá, né? Se ela já consegue ter alta. Geralmente, quando a gente fala de internação psiquiátrica de longa permanência, muito provavelmente essa pessoa ela já tem alta há muito tempo, tá? Porque hoje entende-se na literatura inteira em saúde mental que não é terapêutico que uma pessoa fique internada por anos em um serviço de saúde. Isso não é terapêutico. Então, quando a gente fala de pessoas que estão internadas há muito tempo, provavelmente todas elas conseguem ir para uma residência. A não ser que, naquele caso específico, aquela pessoa, muito recentemente, entrou para uma crise. E aí a gente vai ter que esperar ali talvez uns 6 meses, algo do tipo, tá? Mas então, as residências terapêuticas são esses lugares onde as pessoas saem do hospital psiquiátrico com alta, mas também precisa ter uma vaga, né? Essa vaga, ela depende de financiamento público mesmo. Então, hoje em Barbacena, eu acredito que a gente tenha por volta de 30 casas, 30 residências terapêuticas, cada uma por volta de 6 a 8 moradores, tá? Então, gente, é isso, essa é a realidade. Então, essa pessoa vai para a residência e ali ela vai ser, aos poucos mesmo, reinserida no seu cotidiano da cidade. Então, a gente vai ver com ela, o que você gosta de fazer? Ah, eu gosto de jogar futebol.
vamos levar ela para uma quadra para jogar futebol, vamos encontrar um grupo que jogue. Eu gosto de dança de salão, vamos levar ela para uma aula de dança de salão. Eu gosto de ir à missa, vai para a missa. Eu gosto de ir para o terreiro, vai para o terreiro. Né? Eu não gosto de ir para lugar nenhum, não vai. Então, assim, a gente faz isso muito caso a caso mesmo. Então, eu vou mostrar para vocês qual que é o documento que a gente usa. Explicando, né, que nesse caso específico, como se trata de residência terapêutica, elas estão lá com a gente 24 horas do dia, são documentos muito mais detalhados, tá? Aí eu recebi aqui outro comentário também reservado, vou ler para vocês. Eu tenho depressão bipolar e tive muita demora para chegar no diagnóstico correto. E quando tive, custei a aceitar. Ai, peraí, gente, que tive um probleminha aqui. Perdão, gente, tô apanhando aqui do chat, só um minutinho. Tá, custei aceitar. Minha psiquiatra pensou em um determinado momento até a internação. Estava muito depressiva no fundo do poço, mesmo com terapia, medicação, etc. Em todo o processo, não aceitava a situação e, particularmente, a internação. Mas com a ajuda da equipe médica e familiares, não precisei ser internada e sigo no tratamento para aumento do lítio, com alguns desafios porque estou engordando muito. Acho que estou fazendo isso na minha terapia com a minha psiquiatra. Muito bom. Ótimo relato, gente. De fato, isso acontece, né? E isso é o ideal que a gente entende hoje em saúde mental. Que a gente possa ter um tratamento que seja humanizado e, na medida do possível, territorializado. Porque imagina, o que é mais gostoso? Eu falei isso no último encontro também. Todo mundo aqui tem isolamento, né? A não ser o pessoal que está precisando trabalhar fora. Mas a gente está em isolamento. Que saudade que a gente não tá dos nossos amigos, dos nossos familiares. Então, assim também, uma pessoa que está passando por algum sofrimento, mais ainda, ela precisa desse apoio. Ela precisa estar perto dos seus amigos, dos seus parentes, né? Das pessoas que ela gosta. Ela precisa continuar no convívio dela. Às vezes, e muitas vezes, em casos muito específicos, essa pessoa vai sim precisar de uma internação. Mas assim, para baixar aquele momento de crise e fazer com que essa pessoa esteja um pouquinho estável para retornar para o convívio. Né? Mas hoje a gente não usa mais internar por qualquer motivo, e a gente não usa mais internar simplesmente, né, porque a pessoa tá sofrendo, muito menos para ficar muito tempo. Então, se a gente consegue resolver a situação com a pessoa na cidade, é melhor para ela, é melhor para todo mundo. Então, só em momentos muito específicos mesmo, às vezes a gente indica, sim, a internação. Recebi outra mensagem aqui falando sobre lítio e bipolaridade. Obrigatoriamente, quem toma lítio é bipolar? Sei que não tem muito a ver com o que está falando, mas fez esse questionamento. Então, gente, eu não conheço todos os efeitos terapêuticos do lítio, né? Eu não trabalho tanto com psicofarmacologia, então o que eu vou saber falar para vocês é da minha experiência aí desses 5, 6 anos trabalhando em saúde mental. O que eu sei é que o lítio, ele é utilizado como um estabilizante do humor. Né? Se ele tem outro efeito terapêutico, eu desconheço, pode ser que tenha, tá? Então, não estou falando que não tem, mas ele é comumente associado como um medicamento para estabilizar o humor. E como ele estabiliza o humor, muitas vezes ele é utilizado com bipolaridade. Não conheço ninguém que tenha sido medicada com lítio que tivesse outro diagnóstico que não a bipolaridade, mas pode ser que aconteça. Né? Talvez uma pessoa com uma depressão muito profunda, né? Talvez tentem dar lítio, eu sinceramente não sei. Mas geralmente sim, existe uma associação grande entre lítio e bipolaridade, por essa característica dele, que é de estabilizar o humor. Bem, mais alguma dúvida, gente? Ou posso passar pro PTS de Barbacena? Tomar uma aguinha aqui. Inclusive da turminha do terceiro período de psicologia, se tiver alguém aí, canequinha de vocês que eu uso. O pessoal do primeiro período ainda não fez, quando a gente terminar a pandemia tem que fazer, hein?
Vamos lá, gente. Vou compartilhar com vocês a tela do meu outro projeto, do projeto terapêutico individual de Barbacena. Eu percebi que quando eu estava projetando a tela, eu perdi algumas conversas. Então, se isso acontecer novamente, se vocês quiserem me chamar no áudio, não tem problema não, tá? Bem, então aqui, gente, estou mostrando para vocês no Word, né, como que era o nosso PTS. Na época, a gente chamava de PTI, Projeto Terapêutico Individual, mas tá certo também, são só nomenclaturas diferentes, mas dizem da mesma coisa. Então, a gente tinha uma ficha com identificação, porque aquela pessoa morava ali com a gente, né, na residência, então ela precisava, às vezes, de fazer um cadastro num consultório médico, alguma coisa assim, então a gente já tinha aqui, né, nome, data de nascimento, naturalidade, filiação, escolaridade, profissão, estado civil, né, enfim. A documentação dessa pessoa a gente tinha também já registrado, isso era mais para fim de facilitar mesmo, tá? Os trâmites necessários no dia a dia. FLY é um código também que tem no SUS, tá, gente? É código de identificação. Aí a gente colocava se essa pessoa tinha algum benefício. Aí, para quem não conhece, pessoas com alguma questão de saúde mental, elas têm direito a 2 benefícios. Tá? Inclusive, a pessoa que me falou aí em inbox que tem um tio que está internado em Barbacena, se acontecer, por exemplo, dele ter alta e ele tiver um período de mais de 10, eu acho que são, se não me engano, são 10 anos, posso estar falando besteira porque a lei pode ter sido ajustada, mas se ele tiver um período de mais de 10 anos de internação, ele tem direito a receber o benefício de prestação continuada, tá? O BPC-LOAS, ele é um benefício... Ah, não, gente, perdão. Esse mais de 10 anos é do programa de volta para casa, tá? O BPC-LOAS, todas as pessoas com algum tipo de deficiência, inclusive deficiência física, e aí a gente vai entrar deficiência física, deficiência intelectual e questões graves de saúde mental, que a gente não chama de deficiência, né? Mas todas essas questões, elas podem ser contempladas pelo BPC. Então, o tio da pessoa que falou comigo, independente do tempo de internação, ele saindo, vocês conseguem correr atrás disso daqui. Eu não sei se ele já tem, mas se não tiver, vocês conseguem correr atrás, tá? É um benefício que antigamente costumava ser de 1 salário mínimo. Me responderam aqui, peraí. Ah, falou que ele já recebe, legal. Pessoal, é porque eles estão me mandando mensagem em inbox, tá? Por isso vocês não estão vendo. Porque pode aí também pensar que eu estou com vozes, né, na minha cabeça, mas estão me mandando inbox, tá? Para quem não tá vendo as mensagens aí. Aí, gente, o benefício, né, de prestação continuada, ele costuma ser 1 salário mínimo e ele é um benefício da assistência social. Então, pessoas, por exemplo, às vezes cadeirantes com uma limitação muito grande, pessoas que tiveram paralisia cerebral, né? Tem vários casos que conseguem o benefício. E outro benefício é para pessoas, aí esse sim, né, perdão, esse é para quem passou mais de 10 anos internado e ele é entendido quase como uma característica indenizatória. Em que sentido? Hoje a gente entende que uma pessoa não precisa ficar 10, 20 anos internada no hospital. Ele pode sim voltar para casa. A gente consegue fazer esse atendimento na cidade. Então, o programa de volta para casa, ele é indenizatório, né? Assim como, por exemplo, a gente tem com as vítimas de Auschwitz, eu sei que tem indenização, tem indenização, a Samarco tem uma indenização aí para dar também por outras questões. Todas essas indenizações, né, elas são dadas a partir do momento que se entende que se causou um dano para aquela pessoa. O programa de volta para casa, ele é a partir dessa ideia, né, para incentivar a ressocialização dessa pessoa. Então, imaginem, gente, é muito gostoso isso. Gente que às vezes a gente tirava do hospital psiquiátrico para morar na residência terapêutica, que nunca teve um centavinho, de repente a gente consegue o BPC para ela e o PVC, né? Então, essa pessoa
R$ 0 na época, né? Ela recebia o PVC, tá, gente? Ele tinha um valor de meio salário mínimo. Então, essa pessoa recebia um salário mínimo e meio, sendo que as contas da casa dela já estavam pagas, né? Ela ia morar numa residência terapêutica, os móveis já estavam lá. Então, assim, era muito gostoso, porque essas pessoas, elas começavam, por exemplo, a comprar roupas novas, elas iam viajar, elas iam para a praia, né? Elas compravam cursos de inglês, de computação, aulas de dança, né? Então, era muito legal, era muito bom. Então, a gente colocava aqui para saber se essa pessoa tinha esse benefício. A maior parte das pessoas tinha, tá? Algumas não tinha o PVC. Então, às vezes, a gente ficava, ou porque estava num processo de conseguir, né? Ou porque a pessoa não tinha direito mesmo. Alguns raros não tinham nenhum dos dois porque trabalhavam, né? Então, apesar de ter ali alguma questão em saúde mental, tinham optado por não ter o BPC e sim trabalhar. Outros tinham pensão de familiares também, que eram bem poucos também. Outros tinham aposentadoria regular, também eram pouquíssimos, tá? Mas a maioria tinha um dos dois ou os dois. Tinha uma que, inclusive, vai ser a que eu vou dar exemplo agora, uma pessoa muito prosinha, muito gentil, espivitada, animada e muito jovem, gostava de fazer as coisas, mas ela não tinha conseguido o BPC, então ela era a pessoa mais sem dinheiro da casa, que ela tinha na época só R$ 420. E aí, às vezes ela queria fazer várias coisas, e aí a gente tinha, inclusive, era parte do PTS dela, ensinar ela a lidar com dinheiro. Porque ela nunca tinha tido dinheiro, né? Então ela tinha que saber que se ela gastasse o dinheiro dela tudo, com roupa, por exemplo, no final do mês ela ia ficar sem, né? Então era bem legal. Aí aqui a gente colocava se tinha curatela. Curatela é quando tem um responsável legal pela pessoa, tá? Então às vezes tinha. Por exemplo, esse caso que eu dei aí da bipolaridade, né? Um caso muito triste. O tio era curador dessa pessoa, ele era curatelado. E a gente lutou na justiça para que o tio não fosse mais o curador dele. Por quê? O tio pegava parte do dinheiro e não entregava para ele, apesar dele já estar na residência terapêutica com a gente. Então, ele pegava parte do dinheiro, não entregava, não prestava conta. Isso quando não sumia com o dinheiro todo, né? Então, era uma situação muito complicada. E, além do que, uma pessoa que fez maus tratos com a outra não tem direito de ser responsável legal por ela, né? Então, muitas vezes, quando precisava dessa curatela, nós mesmos, funcionários do serviço, a gente virava curador, né? Uma coisa que fica aí meio complicada em relação trabalhista, né? Mas a gente virava curador de algumas pessoas. Geralmente a gente pegava os funcionários mais antigos, né? Que tinham 10 anos que estavam trabalhando com a gente, 8 anos, gente de confiança. Aí aqui chega na parte mais de PTS mesmo. Então, a procedência hospitalar, de qual hospital veio, com que ano que foi a alta hospitalar, qual a medicação que usava durante a internação, tá? Ou seja, no dia da alta, né? A gente pega aquela ficha e a gente traz. Quais eram as características do morador nessa época? Então, isso é legal para a gente ver como que essa pessoa vai mudando, né? É agressivo, introvertido, não conversa. E aí essa pessoa ia mudando, né? Ia ficando mais sociável, gostava de conversar. Era bem legal. Aí a gente falava sobre vínculo familiar, se recebia visita, quem visitava. Se o morador visitava a família, tinha alguns moradores que visitavam. Se tinham filhos, qual a relação que tinha com os filhos e os familiares. Aqui, geralmente, a gente já aproveitava para deixar endereço, telefone desses parentes, tá? Isso é legal por quê? Porque se sai todo mundo do serviço hoje, amanhã entra um monte de funcionário novo, eles sabem continuar o tratamento, né? Tem os dados todos aqui. Aí a gente vem, né, para as características atuais do morador, a história atual, né, como que ele tá, desafios, vitórias que ele teve, né, as características dele, como que ele tem mudado, tudo isso a gente colocava aqui.
Quadro clínico e psiquiátrico, então a gente colocava aqui, por exemplo, paciente estável psiquiatricamente, ainda em fase de adaptação com a medicação para diabetes, por exemplo. Ou então a gente colocava, ainda que essa pessoa, entendam, aqui não é necessariamente dizer que ela... não necessariamente, por exemplo, a pessoa continua com o diagnóstico dela, mas ela está estável. Então, a gente colocaria aqui, quadro psiquiátrico estável, né? Mas é sempre importante mencionar as questões de saúde também para a gente saber. Eu passei por um aperto uma vez, gente, eu não sei se eu já contei isso em outros momentos, acho que não. Enquanto eu era psicóloga desse serviço, um morador passou mal. E passou muito mal, e estava muito mal, e foi para emergência. Chegando na emergência, né, eles tentando lidar, tentando descobrir o que ele teve, descobriram que ele teve uma hemorragia interna. Olha que coisa pesada. E aí me ligaram, era meia-noite de um domingo, me ligaram perguntando se ele tinha se ele tinha histórico de tentativa de autoextermínio. Ou seja, Thalita, você acha que o fulaninho tentou se matar? E ele, obviamente, era uma pessoa que não tentaria se matar. Eu conheci ele muito bem, eu sabia que ele não tentaria se matar. Quando ele me fala isso, eu fico desesperada. Porque eu já penso comigo, se ele tá falando isso, ele tá falando de veneno. Se ele tá falando de veneno e o fulaninho não tentou se matar, quem foi que deu veneno para ele? E aí eu fiquei muito preocupada, né? E eu fiquei, e aí não dormi mais, claro. Fiquei pensando. E aí eu lembrei do PTS dele. E eu lembrei que ele estava tratando de uma... Ai, Jesus, agora saiu o nome uma trombose. Ele estava tratando uma trombose na perna. E aí eu comecei a olhar e olhei na internet e vi que poderia ter a ver trombose com hemorragia. E aí eu fui e liguei para o médico. Falei aqui, alguém falou para você que ele teve trombose? Que ele tá tratando de trombose? Aí o médico, não, ninguém falou. Falei, isso explica alguma coisa? Aí ele falou, não, explica, porque de fato ele pode ter tido uma hemorragia interna por conta da trombose. Aí eu, não, então tá, né? Então eu fiquei tranquila, mas assim, porque a gente precisa, eu sou psicóloga, mas eu precisava saber que ele tinha trombose, né? Porque era um paciente que eu acompanhava. E aqui, a gente tem a medicação atual, né, quantidade e dosagem. Então, a gente sempre que mudava a medicação, a gente alterava aqui nesse espaço. E, gente, o mais legal do PTS, que aqui vai ficar um pouco difícil de vocês verem porque tá de lado, mas era uma grade de metas que a gente tinha com aquela pessoa. Podiam ser metas de saúde física, saúde mental, de socialização, tá? Thalita, Oi. você consegue colocar ele pra gente ver ele inteiro? Só me em ajuda, layout então. de página. Aí você vem em orientação. Paisagem? Não vai mudar. Olha só o que vai acontecer. Viu? Não mudou? Não, é porque o quadro ele foi feito de lado, entendeu? Entendi. Não sei se tem como a gente virar a tela mesmo. Acho que não. A exibição, será? Acho que não. Se alguém tiver alguma ideia aí, vocês me falam, gente. Mas eu vou apresentando aqui para vocês. Aqui nessa grade de metas, né, a gente colocava toda a questão que essa pessoa tinha. Então, aqui, no primeiro, problemas ou demandas e metas, por exemplo, no caso do moço que eu falei para vocês, né, ele tinha o sonho de fazer faculdade de engenharia. Então, a primeira coisa era que faculdade de engenharia. Qual que é o objetivo, né? Realizar um sonho, se formar como um engenheiro, por exemplo. Aí depois, ações como? O que ele precisa fazer antes é terminar o ensino médio dele. Então, a gente colocava terminar o ensino médio. E o resultado, por quê? O que a gente espera chegar com isso, né? Para que a gente vai fazer isso? Ele vai fazer o ensino médio para depois conseguir chegar na faculdade dele. E a gente fazia isso em todas as coisas. Então, por exemplo, uma pessoa que tinha diabetes e tinha dificuldade de aderir à dieta dela.
A gente colocava aqui, problema, adesão à dieta para diabetes. E aí, qual era a meta, né? A gente já colocava aqui. Fazer com que a pessoa tenha essa adesão. Aí o objetivo, essa segunda é aqui, né? Fazer que a pessoa tenha adesão à dieta. Como? A gente pode colocar visita nutricionista, a gente podia, às vezes a gente fazia, por exemplo, tardes de culinária na casa, eu ia lá, a gente falava, vamos fazer um bolo. Aí já ficava toda feliz, que adora doce, não sei o que lá. Falava, tá, mas você tem diabetes, vamos tentar fazer um bolo que dá para uma pessoa com diabetes comer? E a gente ia lá, enquanto a gente ia fazendo o bolo, a gente ia conversando, né? E às vezes eram pessoas que tinham dificuldade de compreensão mesmo, às vezes por um déficit cognitivo, né? Então a gente precisava explicar tudo com muito carinho. E aí é isso, gente. Então a gente colocava várias coisas, algumas pessoas tinham menos, outras tinham mais coisas, né? E aquilo virava o objetivo da pessoa durante aquele tempo, né? Então isso era muito legal, assim. E aí, gente, é uma compreensão que todo profissional de saúde precisa ter da saúde como algo realmente interligado. Por quê? Não tem como uma pessoa ficar 100% bem de saúde mental se ao mesmo tempo ela está lidando com uma preocupação iminente de um pai que está com câncer e que pode morrer. Ou como que ela vai se manter dentro da dieta se, por exemplo, já ao contrário, se ela tem uma dificuldade de compreensão das coisas. Então, tudo está interligado, né? Sejamos nós psicólogos, enfermeiros, nutricionistas, médicos, independente da área que a gente está dentro da saúde, a gente precisa entender que somos um todo interligado. Então, esse PTS ele nos ajuda a entender isso. Porque ele não é feito por mim, psicóloga, ele é feito pelo profissional de referência, seja ele, inclusive, às vezes, um porteiro, né? Então, isso era muito, muito legal. Alguns casos, a gente tinha, por exemplo, uma pessoa que tinha uma dificuldade muito grande, né? Por exemplo, o homem que eu falei para vocês antes, que tinha uma deficiência intelectual aí severa, né? Mas ao mesmo tempo que ele tinha essa deficiência, ele tinha um grande amigo, uma pessoa que morava na casa com ele, gostava muito dele, cuidava muito dele. Então, às vezes, a gente chamava essa pessoa para conversar com a gente também, falar, o que você acha que a gente pode fazer aqui com o fulaninho, que ele acharia legal? O que a gente pode fazer? Então, a gente ia construindo junto, tá? Eu vou disponibilizar para vocês. Gente, aí agora, para terminar a nossa reunião, só queria dar um exemplo para vocês de como que a gente faz isso na vida real e pensando nas questões de autonomia que a gente tem e que a gente precisa lidar. É um caso muito emblemático, meus alunos aí que já tiveram aula comigo, se eu já falei, vocês me perdoem, mas eu gosto muito desse caso, me chamou muita atenção, eu acho que deu muito certo, né? O caso é de uma mulher de seus 40 anos, mais ou menos, que tinha também a questão dela, né, diagnóstica, era ali uma deficiência intelectual que variava entre leve e moderada, não era nada grave, mas ela estava lá conosco, né, na residência terapêutica. E aí, ela era uma pessoa extremamente autônoma. Ela ia para baile sozinha, ela adorava ir em baile, ela ia em baile sozinha, ela andava na cidade sozinha, ela lidava com dinheiro, às vezes tinha dificuldade porque ela gastava muito dinheiro, mas tenho certeza que alguns de vocês aqui sofrem do mesmo mal, né? Vê aquela blusinha na rua e tem vontade de comprar. Ela tinha disso também, né? Mas assim, tirando isso, né, que às vezes ela era meio gastadeira, mas ela tinha noção do dinheiro dela, ela tinha uma vida bem independente, assim, ela tinha uma dificuldade, às vezes, de entender por que as coisas são do jeito que elas são. Então, por que eu tenho que fazer isso e não aquilo, né? Agora eu não quero fazer isso. Às vezes ela tinha umas coisas assim que
às vezes até beirava um pouco a teimosia, parecia, mas era um pouco da limitação dela mesmo, né? Então, às vezes, por exemplo, uma moça com quem ela dividia quarto, sem querer, pegava a escova de cabelo dela, que era igual a dela. Pegava. Ela ficava muito brava. E aí ela queria ficar de mal para sempre daquela pessoa. E aí a gente tinha que conversar com ela com muito carinho, muito cuidado, para explicar para ela que ela não fez por mal. E aí pedir para ela para tentar perdoar a colega. E ela ficava, mas por que eu tenho que perdoar? Não quero perdoar, ela pegou minha escova, a escova é minha. Então, assim, tinha algumas questões para ela que eram difíceis dela entender. Matemática, ela tinha muita dificuldade, né? Então, ela tinha algumas limitações, mas não eram muitas. Ela era bem, bem independente mesmo. E aí, acontecem 2 episódios muito próximos na vida dessa moça. E aí eu quero que vocês me ajudem a pensar. O primeiro deles foi que ela foi à missa sozinha, né? Ela sabia ir à missa, só que ela passou mal porque ela tinha diabetes. E aí ela não tinha juízo e ela estava comendo meio errado. Ficava muito tempo sem comer, quando comia doce, fazia umas coisas erradas, assim, comia muita fritura, né? E ela foi para a missa, passou mal. No que ela passou mal, ela caiu, né? E todo mundo ficou preocupado. Barbacena, né, por ter essa fama, né, da cidade dos loucos, é uma cidade que hoje em dia acolhe muito bem as pessoas que saíram de hospitais psiquiátricos. Então, o pessoal já conhece, né? Ela sempre ia na missa, naquela igreja, naquele horário. Quando vem ela, ficam preocupados, né? E aí ligam para o bombeiro, que vai lá atender ela. O corpo de bombeiros vai lá, socorre, vê que é da residência terapêutica, liga pra gente e a gente vai encontrar com ela. Ela ter passado mal deu uma insegurança nela tão grande, gente, que ela não queria sair mais. Ela não queria sair sozinha mais, tadinha, né? Mas, então, um dos pontos do PTS dela era o que fazer com essa insegurança que ela tinha, né? Que ela tinha passado mal. E, além disso, teve outra situação com ela, um pouco tempo depois, que foi... a gente não sabe o que aconteceu, porque ela era muito esperta, sabe ler, muito bem localizada, mas ela distraiu e ela entrou no ônibus que não levava para casa dela. E aí, o que aconteceu é que, novamente, né, Barbacena é uma cidade muito acolhedora, tinha gente que conhecia ela e que estava no ônibus. E aí falaram para ela, fulaninha, para onde você está indo? Aí ela falou, tô indo para casa. A pessoa falou, você não tá indo para casa, esse ônibus não vai te levar para casa não, você mora lá no centro, esse ônibus não vai para o centro. E aquilo deu um desespero muito grande nela de novo, né? Então foram 2 situações que foram próximas uma das outras e que fizeram com que ela não quisesse mais sair de casa. Ela estava muito assim, só vou sair se for acompanhada. E então a gente teve, de certa forma, uma regressão de muita coisa que a gente tinha conseguido com ela, né? E aí, gente, quando eu trago isso para discutir, principalmente presencialmente, né, que eu não sei quando vocês vão conversar comigo, mas tem muita a questão assim, mas então ela não pode sair sozinha, né? Ela precisa de acompanhante sempre, né? Mas é uma pessoa que ela tem deficiência intelectual, ela pode sair sozinha, né? Uma pessoa com deficiência intelectual pode sair sozinha? É uma pergunta difícil. E como que a gente lida, né, em saúde mental? A gente não lida com o diagnóstico, nesse caso específico, não é o diagnóstico que nos importa, mas quais são as habilidades e as competências que ela tem. Ela sabe andar na cidade? Ela tem noção de cidade? Tem. Então ela pode andar sozinha. Claro, gente, que isso não veio da noite para o dia. Depois que ela saiu da internação, ela começou, primeiramente, a sair sempre acompanhada. Depois de bastante tempo que ela aprendeu aí na cidade, a gente falava, então você vai me falar, agora onde é que eu viro, para onde que eu vou? Se eu quiser pegar um ônibus, qual que eu pego? Você que vai fazer sinal, né? Então a gente começa a fazer umas coisas assim. Depois de um tempo, a gente começa a deixar ela sair sozinha, mas sem ela saber, a gente fica tipo detetive atrás dela, assim, sabe? Tipo, seguindo, e a gente vai por alguns meses ainda seguindo essa pessoa para ver se ela tá bem, né? E nesse período a gente faz um cartãozinho para ela,
que é um cartãozinho que tem o nome dela, tem um telefone que ela pode ligar, tem um telefone de um táxi de confiança que, se ela quiser, ela pode ligar para levar ela embora para casa. Tem o endereço dela, né? Enfim, tem tudo. Porque assim, se ela virar e falar assim, vamos supor, ela ficou muito nervosa. Eu tô muito nervosa, eu não sei o que eu faço. Ela vai tirar o cartãozinho dela, né? E vai mostrar o cartãozinho pro moço. Fica dentro da carteira dela. Ela mostra aquele cartãozinho. E aí, naquele cartãozinho tem tudo. Qual que é o endereço, para quem que liga, com quem que fala, né? Então, nunca essa pessoa é desamparada, né? É sempre um processo. E aí, no final de tudo, ela começa a andar sozinha. Então, de repente, essa menina regride, né? Essa mulher regride, começa a querer ficar andando só acompanhada. E aí, a gente precisa explicar para ela. Explicar para ela que o passar mal na rua é uma coisa que todos nós estamos sujeitos, principalmente aquelas pessoas que têm diabetes. Né? Então, vocês conseguem pensar, né, pensando nessa questão do trânsito na cidade, a questão da diabetes e do esquecimento, enfim, o que vocês acham que a gente poderia fazer com ela como PTS a partir daí? Quem pode me ajudar? Vocês não falaram, eu vou achar uns nomezinhos aqui e vou mandar vocês conversar, hein, gente? O que vocês acham que dá para fazer? Não, ninguém? Jesus amado, vocês estão querendo me deixar rouca mesmo, hein? Não? Tá, eu falo então. Vocês vão ver, depois a gente vai ter que fazer um encontro presencial, todo mundo vai falar. Aqui teve gente que escreveu aqui no chat, pelo menos. Explicar para ela a adesão da dieta, talvez falar com ela os cuidados que ela pode tomar para não passar mal. Isso mesmo. Vocês já começaram a indicar coisas legais. Isso mesmo. Sobre a questão dela passar mal, né? Ela passou mal na rua, não é porque ela tem um transtorno psiquiátrico, é porque ela tem diabetes, sabe? Então, ela teve problema na insulina dela, na glicose, sei lá como é que fala, e me perdoem, profissionais da saúde física, né? Porque eu realmente não entendo muito bem, mas ela teve um descompasso ali e por falta de alimentação, ela passou mal. Então, ela precisa, primeiro, se consultar com o médico, com o nutricionista, né? Dar uma olhada como é que tá essa glicose dela, né? E, de fato, foi feito um processo que a gente chama de educação mesmo, né? Educação em saúde, de explicar para ela que ela precisa se alimentar bem. E era muito legal, gente, porque, dando spoiler para vocês, né, deu super certo essa parte. E aí, sempre que eu chegava lá na casa, né, para fazer o acompanhamento de todo mundo, ver como é que estavam as coisas, ela já vinha falar comigo. Thalita, hoje eu fui lá pro centro de convivência, que era onde eles faziam artesanato. Eu fui para lá, mas antes de voltar para casa, eu fui na padaria que tem na frente e eu comprei salgadinho. Mas eu comprei comprei uma empadinha porque não era frita e comprei um suco natural sem açúcar. Aí eu falava, muito bom, já tá melhorando, né? Pode melhorar um pouquinho mais, mas tá bacana. Então, assim, ela mesma sabia, né? E ela foi entendendo as necessidades de dieta dela. Aqui a Ana Maria falou, né? Sempre colocar algum alimento dentro da bolsa dela, sim. A gente começou a fazer isso, a gente colocou, tinha biscoitinho, aqueles pit stop, umas coisas assim, barrinha de cereal, né? E também o dinheiro, né? Então a gente conversava muito com ela sobre o dinheiro. Olha, você tem dinheiro, usa, né? Os lugares onde ela ia era de conhecimento dela. Então ela sabia onde tinha uma lanchonete ali, a 3 passos de distância, atravessa a rua, tem uma lanchonete. Então, sim, a gente fazia essas duas coisas. E aí, nessa questão da alimentação, então começou a ser balanceada. A questão de sair para a rua sozinha, né, que ela estava com muito medo também, para além da alimentação, né, porque ela passou mal, ela também se equivocou, ela entrou no ônibus errado. E aí,
o engraçado é que isso já aconteceu comigo quando eu era criança, com a minha mãe. E minha mãe, ela não tem nenhuma questão de nenhum comprometimento, não tinha nenhum comprometimento de saúde mental, já é falecida. Mas minha mãe, ela entrou no ônibus errado. Eu lembro que a gente foi parar na Colônia. A gente tinha que ir para o Matosinhos e a gente foi parar na Colônia. E ela ficou muito aborrecida, né? E a gente Aqui, eu também já fiz isso. Tinha 17 anos. Fui parar longe, morar no Horizonte. Acontece, gente. É muito comum de acontecer, né? Então, assim, poxa vida, aí a gente conversou com ela, sentamos com ela na salinha, né, dela e conversamos. Fulaninha, quantos anos tem que você já anda sozinha? Aí eu nem lembro, tinha bastante tempo, tipo, devia ter uns 5 anos, uma coisa assim. Tem 5 anos, tá? Em 5 anos que você anda sozinho, quantas vezes você pegou um ônibus errado? Aí ela vai toda rindo, né? Muito boazinha. Uai, nenhum. Pois é, você errou uma vez. Você nunca mais vai andar de ônibus por conta disso? Aí ela morria de rir. É verdade, né, Thalita? Não, eu acho que eu posso. Mas eu tenho medo, o que eu vou fazer? Aí a gente pegava o cartãozinho que ela já tinha, a gente mostrava para ela, falava, olha, o que tem aqui? Aí lá tem meu endereço, tem o nome do táxi, não sei o que lá, que é meu amigo, tem o seu telefone e tem meu nome. Beleza. Se você ficar muito nervosa, o que você tem que fazer? E ela tinha celular, inclusive. Aí ela falou, eu ligo para vocês, ou então peço para alguém ligar e vou para casa. E pronto, se você não quiser, se estiver muito nervosa, você não precisa pegar um ônibus para voltar. Você tem dinheiro na sua carteira, você pega um táxi. Você gastou todo o seu dinheiro, não tem problema. Você chegando em casa, a gente paga o táxi para você. Mas não fica preocupada. Então, foram algumas coisas, né, que a gente teve que fazer. Então, a gente, dentro do PTS dela, a Thaís falando que sempre tinha medo, né, de acontecer com ela. Olhava e perguntava umas 3 vezes. Acontece. Ainda mais cidade nova também, ou cidade muito grande, isso é um terror. Aí que outra pessoa colocou, né? Colocar no projeto se ela tem interesse em aprender a fazer marmitinhas, lanches rápidos e saudáveis. Sim. Ela sabia cozinhar algumas coisas, inclusive o sonho da vida dela era casar. Ela tinha um namoradinho, ela queria muito casar com esse namoradinho, sabe? Mas ela vivia brigando com ele. Então era difícil, assim, de chegar num consenso para casar mesmo. Mas, então ela sabia cozinhar, sabia lavar roupa, ela tinha uma noção, assim, sabe? Então, de fato, isso foi uma coisa que a gente não pensou, né, de fazer marmitinha, mas que poderíamos sim ter utilizado, né? Porque ela, inclusive, conseguiria cozinhar. Mas ainda que ela não quisesse cozinhar, a gente tinha também na casa, por conta de outras moradoras que tinham um comprometimento maior, a gente tinha muita idosa nessa casa, ela era a mais nova que tinha. Mas então a gente tinha, para além dos cuidadores, que sempre ficava um cuidador lá 24 horas por dia, então eram 4 cuidadores em regime de 12 por 36, né? E além desses 4 cuidadores, que sempre tinham lá, um horário comercial, ou seja, de 8 a 6, tinham serviços gerais que ajudavam a fazer faxina e cozinhar. Então, se ela não quisesse cozinhar também, poderia pedir para essa pessoa que era serviços gerais para cozinhar, né? Mas bem, gente, o que eu queria trazer para vocês é isso, né? De como que esse projeto terapêutico singular, ele nos leva a uma visão do sujeito que ela é muito mais ampla, né? E ele envolve sonhos, desejos, necessidades, e a gente começa a entender aquela pessoa de uma lógica muito mais integralista do que simplesmente o seu sofrimento, né? Tal pessoa, ela é esquizofrênica e ela tá num delírio terrível. O que a gente precisa fazer? A gente precisa dar medicação para ela? Sim, muitas vezes a gente vai precisar fazer um ajuste ali na medicação. Mas é só medicação, gente? Sério que a gente pode fazer? Então, a gente lidava com muitas outras estratégias. Teve um caso, inclusive, e isso eu falo para vocês saberem o tanto que é importante, independente da área de atuação de vocês. Se vocês estão trabalhando numa rede de saúde, vocês têm que entender de muitas coisas. Na saúde mental,
Se você é, por exemplo, um enfermeiro, um nutricionista, médico, você tem que entender dos aspectos psicológicos. E se a gente é psicólogo, a gente também tem que entender dos aspectos físicos, né? E, inclusive, medicamentosos, um pouco a gente entende. Eu fui trabalhar lá, gente, assumo para vocês, eu sabia nada. Eu tinha tido uma disciplina de psicofarmacologia de 30 horas, que geralmente é o que a gente tem, e não tinha mais tido contato com medicação. Então, aprendi muito na prática também. Mas no final, né, que eu estava trabalhando lá, eu já estava com uma segurança tão grande que aconteceu, por exemplo, um caso de uma médica, tinha uma moça, né, que ela tinha um diagnóstico de esquizofrenia, que eu não tinha lá muita certeza se era, mas ela era uma senhora delirante, ela tinha muitos delírios, e alguns delírios recorrentes. Um dos delírios que ela tinha, gente, era um delírio muito pautado na realidade, era um delírio muito possível de acontecer, que ela delirava que uma das cuidadoras que cuidava dela no período de internação psiquiátrica vinha buscar ela e levava ela de novo para o hospital psiquiátrico. E ela foi muito maltratada no hospital psiquiátrico. Então, é um delírio, mas ao mesmo tempo tinha uma base muito real e que era muito sofrida. Quando ela começou a ter esse delírio, a última vez que ela teve esse delírio, que eu estava lá, ela começou a ficar preocupada, então ela fazia coisas assim, não queria sair de casa, de vez em quando não passava nem na janela, e em horas mais difíceis, isso durou mais ou menos uma semana, ela se escondia embaixo da cama, né? Então, os cuidadores perguntaram para mim, Thalita, você acha que a gente leva ela no psiquiatra? Eu falei assim, leva, mas vamos ver o que ele vai falar. E levaram ela para o psiquiatra. Quando chega a receita dela para mim, ela é uma pessoa que já tomava muita medicação, tá? Por quê? Porque a medicação, com o tempo, ela meio que fica mais... ela não faz tanto efeito. Então, a pessoa ela acaba, depois de muito tempo de internação psiquiátrica, ela fica dependente de uma série de medicamentos. A gente faz um desmame disso, a gente reduz os medicamentos, mas ainda assim, tem gente que toma medicação muito forte. Então, ela era uma pessoa que tomava medicação antipsicótica muito forte. E aí, ela chega na médica, e a médica, além de dobrar todas as medicações antipsicóticas dela, ela resolve que ela tem que tomar uma injeção de aldol-decanoato a cada 15 dias. Para quem não conhece, o aldol-decanoato de injetável, ele é uma droga fortíssima, fortíssima. Eu só vi, assim, utilizarem ele, principalmente em gente que já toma outras medicações, assim, em casos de gente que, sei lá, tá muito agressivo e aí tá se machucando ou quer machucar alguém. Aí a gente dá o aldol para essa pessoa dar uma acalmada, mas ele não era usado com tanta frequência, assim, né? Ou então eram pessoas que não usavam quase nada e só usavam aldol-decanoato. Agora, uma pessoa que usava o tanto de medicação que ela usa, ela dobrou a medicação e ainda botou aldol-decanoato, eu falei, eu não concordo, né? Eu não concordo. Eu falei assim, vamos pedir uma segunda opinião, conversei com outro psiquiatra, e ao mesmo tempo eu falei assim, eu não vou mudar a medicação dela, eu vou mudar nada da medicação dela, não vou, deixa essa receita aí, vamos pensar. E aí eu comecei a falar assim, o que vai te deixar tranquila? Ela falou assim, se eu conversar com a enfermeira tal, que era lá da internação, mas que era uma enfermeira legal. Então, a gente foi e falou, não, beleza, como que você quer conversar com ela? Você quer que ela venha aqui ou você quer por telefone? Não, por telefone serve. Então, ela foi e conversou com a moça. E isso deixou ela mais calma. Então, aí falou assim, tá, mas o que você acha? Ela falou assim, eu quero saber se a cama que eu dormia ainda tá lá. E aí, eu contei para ela uma coisa que é verdade, né? Mas eu falei de uma forma figurada, que hoje, no projeto, na lei 10.216 de 2001, fala que os leitos eles precisam ser progressivamente substituídos de hospitais psiquiátricos para serviços territorializados. Então, o que isso acarreta na prática? Quando a gente abre uma vaga em um serviço territorializado,
automaticamente a gente precisa perder uma vaga no serviço de hospital. Então, eu usei isso, que é uma lei que existe mesmo, e eu falei isso de uma forma mais simples para ela. Eu falei, ô fulaninha, quando você saiu de lá, existe uma lei do governo que fala que eles têm que tirar a sua cama de lá. E nunca mais ninguém pode dormir naquela cama. Então, a sua cama, ela foi para o lixo. Não tem mais. Agora, você tem uma cama aqui dentro. É só essa cama que você tem. E aquilo serviu muito para ela. Ela ficou muito tranquila. E aí, a partir dessas conversas, aí depois ela falou, eu queria, então, conversar com a minha amiga da outra casa. Aí a gente ligou para essa amiga, a amiga tranquilizou. E isso passou, assim, uns 2, 3 dias e ela estabilizou, sem medicação nenhuma. Né? Então, esse é um exemplo para dar para vocês como que às vezes a gente consegue fazer algumas intervenções que não precisam ir pelo caminho tradicional, né? Eu recebi aqui uma mensagem, vou ler. Comigo aconteceu uma coisa 6 anos atrás, mais ou menos, que sinto efeito disso até hoje. Eu fiquei no caixa do supermercado da minha tia enquanto ela ia no banco. Um moço começou a comprar umas coisas e quando fui dar o troco, não lembro se dei a menos ou a mais. Me deu branco em fazer uma simples conta e eles riram de mim. E isso me travou. Hoje em dia eu não consigo entrar... Peraí. Não consegui entrar numa loja sozinha, não consigo pagar um salgado. Aí tenho que pedir a amigos para fazer coisas simples, roupas, tudo minha mãe, tia, avó que compra. Se entra em algum lugar, me dá sudorese, tremor, enrola as palavras... Conto o mesmo dinheiro na mão 15, 20 vezes antes de entregar para pagar. É horrível. Então, é uma situação que marca a sua história mesmo, né? É uma coisa que acontece. Todos nós aqui temos os nossos traumas, nossas dificuldades. Algumas passam por um campo, outras por outro, mas o que eu sempre falo, assim, para todo mundo que às vezes me traz algum relato do tipo, é isso. Eu acho que... cada um tem uma batalha e um desafio para vencer. E cada um sabe das dificuldades, das dores e das alegrias, né? De ser quem a gente é. Sobre esse relato que você me traz, né? É ruim, como você mesmo traz aqui, é horrível, né? A sua sensação é ruim. Então, talvez seria interessante que você procurasse aí, às vezes, um tratamento que te ajudasse, às vezes um tratamento, principalmente psicoterapêutico, né? Que te fizesse entender como que isso afetou, né? E como que isso fez com que sua vida hoje tivesse algumas limitações. Gente, meus cachorros estão fazendo barulho aqui, desculpa. Mamãe tá trabalhando. Desculpa, gente. Mas então, o que eu acho disso é que sempre a gente tem que pensar nessa noção, assim, essa minha característica, ela me faz me sentir mal, eu sofro com isso de alguma forma não me deixa bem, então sim, eu preciso lidar com isso, às vezes com apoio psicoterápico. Se não, bola para frente, né? Vou dar um exemplo agora para terminar, de um morador que tinha numa casa e que ele tinha alguns delírios. Ele falava, por exemplo, que quando ele era mais novo, ele tinha 5 metros de altura, né, entre outras coisas. Então, essas coisas que ele falava, né, não impediam ele em nada de viver a vida dele. Ele conseguia, inclusive, passear. Ele conseguia viajar, ele tinha namorada, ele ia para baile. Então, aquele delírio fazia mal para ele? Não. Então, é algo que precisa de tratamento? Não. Né? Agora, nesse caso aqui que trouxeram para mim inbox, né? É um caso que eu indicaria um tratamento, né? Por quê? Porque traz sofrimento, tá? Aí estão me perguntando aqui se eu conheço uma pessoa, provavelmente um interno do hospital, não sei. Esse nome não me é estranho, mas eu não estou associando com nenhuma pessoa, não. Rogério Muniz, não sei. Ah, médico? Não conheço, com certeza não conheço. Eu conheço esse. Os médicos eu lembro de nome, esse não conheço, não. Bem, gente, gostaria de agradecer a todos. Vou terminar por aqui.
né? Eu espero que vocês tenham entendido mais ou menos a noção, a ideia e o valor por trás do projeto terapêutico, né? E trazer para vocês mesmo o convite para que vocês façam, nem que seja um projeto de extensão, um projeto de estágio, alguma coisa no serviço de saúde mental, porque é muito recompensador, a gente aprende muito mesmo, viu? Fico à disposição, vou deixar aqui enquanto vocês saem o meu e-mail e o meu telefone, caso alguém queira perguntar alguma coisa. Ah, não, meu telefone não tá aqui não, vou botar aqui. É o telefone que os meus alunos já têm, mas quem não for meu aluno ainda não tem. É o meu telefone profissional, então caso vocês queiram essa apresentação de hoje, por exemplo, modelo de PTS, tudo isso eu posso mandar para vocês, tá? Agradeço a todos pela presença e para quem tem aula mais tarde, boa aula também. Tchauzinho. Fechar a janela aqui, imagino que todo mundo que queria pegar aí o contato já pegou. Obrigada, pessoal. Até mais. Não consegui ver, não. Contato, não. Não. Vou botar aqui no bate-papo. Aí, pessoal, tá meu e-mail e meu WhatsApp também. Quem quiser alguma coisa, pode me mandar aí. Principalmente o slide, pode pedir direto por WhatsApp, que eu já envio o arquivo, tá? Tchauzinho para vocês.